Uma crise de ansiedade em alunos do Recife acendeu alerta para cuidados com a saúde mental. O caso aconteceu na escola de referência em ensino médio, Ageu Magalhães, em Casa Amarela, na Zona Norte. O SAMU informou que os estudantes apresentaram sudorose e saturação baixa. As imagens mostram vários alunos no chão, alguns deitados e outros sentados, sendo amparados por profissionais da saúde e por outros amigos. No momento em que o vídeo foi gravado, os estudantes que não passaram mal estavam sendo retirados do colégio. A crise de ansiedade desencadeou uma reação em cadeia que atingiu várias turmas da escola. A crise coletiva de ansiedade surgiu em período de provas, as primeiras desde o retorno das aulas presenciais na rede estadual. Uma ansiedade coletiva. É possível isso acontecer, talvez não seja tão comum, mas aconteceu nessa escola por uma série de fatores. Essa crise ela foi, vamos dizer assim, a consequência de uma série de fatores, como a volta às aulas após a pandemia, quando essas crianças, esses jovens ficaram cerca de 2 anos isolados em casa, do convívio social, do convívio com os amigos, muitas vezes enfrentando crises em casa, dos seus pais, da família, o medo de retornar às aulas sem um preparo talvez adequado, também era uma época de provas. Então tudo isso acabou desencadeando um quadro em que um jovem ou uma jovem começou a passar mal, e os outros, observando isso, também começaram a se sentir mal. As crianças estavam retidas dentro de casa, em contato com seus pais, em contato com cuidadores, em contato com outros familiares. E de repente, precisam voltar para a escola, precisam aprender. Olha só, essa criança ou esse adolescente, ele é retirado novamente da escola, ele perdeu durante um bom tempo contato com amigos e colegas e eventualmente ele vai ter algum medo, vai ter alguma angústia e vai ter uma ansiedade porque tudo tem que recomeçar de novo. Esse episódio já está nas estatísticas. A Secretaria da Educação de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna divulgaram neste ano uma pesquisa que 7 de 10 estudantes da rede pública relataram sintomas de ansiedade e depressão em níveis altos durante a pandemia. O primeiro passo é que muita gente confunde um pouco o que é a ansiedade e o que é a empolgação. Então, a ansiedade é um medo do futuro, um medo de alguma coisa que ainda não aconteceu. E as pessoas tendem a usar o termo ansiedade para situações que causam um tipo de empolgação. Por exemplo, quando eu digo para uma criança assim, amanhã ou daqui a um tempo nós vamos viajar para a Disney. Quando essa criança fala, oba, que legal, eu quero ir em tal parque, meu amigo foi em tal lugar e me contou, eu também quero fazer a mesma coisa, ela está empolgada. Então não é aquele papo que a gente fala, ai, tá ansioso para viajar amanhã, né? A criança está empolgada. Quando a criança fala assim, poxa, mas e se o avião cair? E se alguma coisa acontecer? E se a gente chegar lá e eu me machucar e não puder ir nos brinquedos? Isso é o que caracteriza a ansiedade infantil. Então acho que dá para ver um pouquinho a diferença do que realmente é. É sempre um medo de alguma coisa que ainda não aconteceu e que vai deixando aquela criança muito nervosa, muito angustiada. E um levantamento coordenado pela Universidade de Calgary, do Canadá, estima que 1 em cada 4 jovens tem sintomas de depressão elevados e 1 em cada 5 apresenta sintomas de ansiedade devido à Covid-19. 80.879 jovens de várias regiões do mundo participaram do estudo. O percentual de jovens ansiosos saltou de 11,6% antes da pandemia para 25,2%. Os depressivos eram 12,9% nos tempos pré-Covid e são 20,5% atualmente. Neste período pandêmico, onde crianças estavam tendo aulas dentro de casa via internet, junto com os pais, junto com as mães, ou seja, naquele ambiente que às vezes não é um ambiente amplo, cada um fazendo a sua atividade, aumentaram os medos, as angústias e a ansiedade. Então, nesse período que a pandemia ainda não acabou,
o número explodiu, o número aumentou. Olha a quantidade de terapeutas hoje em dia que não estão dando conta desses transtornos de ansiedades em jovens e também adultos. Para os médicos, ficar atento aos sinais que crianças e adolescentes apresentam é o caminho para o início de um tratamento. Os pais têm que ficar, vamos dizer assim, atentos, né, aos sintomas. Às vezes a criança, uma criança maior, ela vai acabar, assim, vai acabar comentando que ela não se sente confortável em alguma situação, diante de algum evento escolar, de uma viagem, de um aniversário, alguma coisa aí que perceba que a criança ou ela sugere uma fobia social, ou ela tem algum outro incômodo. E assim, tentar conversar com a criança mesmo, né? E com o pediatra em geral, ele ajuda para, assim, os pediatras são muito acostumados, porque 10 a 15% das crianças apresentam em algum momento ansiedade. Então, assim, é uma coisa assim, que tem que ser conversada, e de preferência, assim, atividades ao ar livre, atividade física, a atividade musical, tudo que for lúdico para a criança, que forem atividades assim de convívio familiar, de relaxamento, tudo isso vai ajudar aí a diminuir os sintomas de ansiedade.